contar isso no Facebook, é porque a fé que Deus está gerando dentro de você vai gerar um milagre inédito que ninguém nunca viu. Aleluia! Até aquela história daquela mulher, ninguém tinha sido curado por Jesus da forma como ela foi. Ninguém. Mas a fé dela era tão grande, a necessidade era tão grande, e a fé era tão grande, que ela disse: mas se eu tocar na roupa dele, eu consigo. E foi tão interessante que quando ela tocou na roupa de Jesus, Jesus sentiu. Quando ela tocou na roupa do mestre, o mestre sentiu. Ele disse: oh, alguém me tocou. Ah, Senhor, mas muita gente toca. Tem muita gente aqui. Todo mundo toca no Senhor. Todo mundo está tocando no Senhor. Ah, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma forma diferente. Por que o Senhor está dizendo isso, Senhor? Mestre Rabone, por que o Senhor está falando isso? Porque na hora que a pessoa me tocou, saiu algo para ela. Ela recebeu algo muito grande. Saiu virtude. Aleluia. Eu vejo que tem muitas pessoas aqui hoje, e Jesus está aqui nesse lugar, e na medida que Ele começa a ser glorificado, o ambiente começa a mudar, a atmosfera começa a mudar. Aleluia. Mas se você tocar nele diferente, eu vou ouvir o seu testemunho no Facebook. Se você tocar nele diferente, eu vou ouvir a sua história no YouTube. Glória a Jesus. Se você tocar nele diferente, aleluia, o mundo vai conhecer aquilo que ele vai fazer. Aleluia. Se você tocar em Jesus diferente, então aquela mulher, ela roubou Jesus. Me perdoe, me permita, aliás, essa expressão. Ela pegou Jesus, pegou na roupa de Jesus e foi curada. Mas o interessante é que Jesus não se sentiu usado por causa daquilo. Pelo contrário, Jesus elogiou a fé daquela mulher. Ele disse: vai, a tua fé te salva. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. E o que vai lhe salvar é a sua fé. Aleluia. O que vai lhe resgatar é a sua fé. O que vai fazer diferença nos próximos anos da sua história é a sua fé. Glória a Jesus. O que agrada a Deus é fé. Não é choro que agrada a Deus, é fé. É claro que Ele se compadece do seu choro, mas o que agrada a Deus e o que faz Deus agir de forma diferente é a fé. Se cada lágrima que você derramar nessa terra for lágrima cheia de fé, vai valer a pena. Aleluia. Mas se for lágrima sem fé, se for lágrima de medo, se for lágrima de dúvida, se for lágrima de comparação, se for lágrima de murmuração, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é aquele choro que diz: Deus, eu creio. Aleluia. Eu creio, Senhor. Ainda que ninguém na minha casa creia, ainda que meu esposo não esteja crendo como eu, ainda que a minha esposa não esteja crendo como eu, ainda que a igreja, ainda que a sociedade, ainda que a minha família, ainda que os meus amigos não creiam como eu creio, mas a minha fé vai fazer a diferença. Segura na mão dessa pessoa que está perto de você. Segura na mão dela, glória a Deus, e diga para ela assim: não tenha medo da solidão. Diga com mais segurança: não tenha medo da solidão. Porque Abraão estava só. E mesmo só, Deus chamou, Deus abençoou. E depois você tem que tomar cuidado. se você está na parte do chamou, se você está na parte do abençoou, ou se você está na parte do multiplicou. Lá em Paris, eu disse aos irmãos que quando Deus chamou Abraão, Abraão já era rico. Mas você vai ficar lá, vai, vida? E Deus disse a Abraão: eu vou te mostrar que quem anda comigo não perde. E se perder, perde para ganhar. Aí Deus chama Abraão e diz: agora tudo que você tem, eu vou multiplicar.
Glória a Deus. Uma pessoa, uma vez, falou comigo e disse assim: irmã Sara, eu sou próspero, eu tenho isso, eu tenho aquilo, veja o que eu tenho, veja o que eu tenho. E eu nunca precisei disso, nunca precisei daquilo. Eu digo: imagina se tu buscasse a Deus de verdade. Aí era que tu não era rico não, tu se amostrava. Glória a Deus. Porque Deus não chama ninguém para tirar, Ele chama para multiplicar. Você crê nisso, querido? Você crê? Então repita bem alto comigo, diga: Deus chama, abençoa, e depois multiplica. O que você está cantando, o que você está dizendo agora, está na Bíblia. Se está na Bíblia, é verdade, é digno de aceitação. Então vamos ensaiar aqui, que eu quero ver você cantando isso que está na Bíblia. Adore comigo. Deus chama, abençoa e multiplica. Vamos ensaiar. Aleluia. Deus chama, e depois multiplica. Deus chama, abençoa, e depois multiplica. Eu vou parar de sofrer pelo que aconteceu. Vou adorar, eu vou parar de chorar, eu vou parar de chorar. Ainda vai chegar. Vou adorar, vou adorar. Diga: Deus chama, abençoa. Deus chama, e depois multiplica. Deus chama, já te chamou, já te abençoou. Multiplica. Eu vou parar de sofrer. Vou adorar. Eu vou parar de chorar. Eu vou parar de chorar pelo que vou adorar. Só quem crê nessa verdade, fique com a sua mão levantada. Glória a Deus. Eu quero que você adore o Deus de Abraão. Aproveita cada minuto, aproveita cada segundo. A sua vida é muito corrida, você tem muita coisa para fazer. Então, por favor, aproveite cada segundo, aproveite cada minuto. Aplauda o Senhor, sua alegria. Abraão estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade. Para quê? Para ser abençoado, sobre muitos exaltado. Abraão estava só, te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado e pelo tempo, pela idade, para ser abençoado. Sobre muitos exaltados, a igreja cantar. Eu chamo, abençoa, depois multiplicar. Mais forte, já te chamei, já te abençoei, e depois multiplica. Só quem crê na multiplicação de Deus, adore com alegria.
da terra. Adore aí. Multiplica. Deus chama. Aleluia, Deus. Quem Ele quer. Quem Ele quer. Aleluia, Pai. E depois eu vou parar de sofrer. Eu vou parar de sofrer pelo que diga eu vou parar de chorar. Ao invés de chorar, comece a crer. Ao invés de chorar, comece a glorificar. Ao invés de chorar, comece a adorar. O que de vez é gerado nunca pode ser tocado. Pois conserva-se a si mesmo que pelo mal é respeitado. E essa é a vitória que vence. Não é talento nem é dinheiro, é a nossa fé. Pois maior que o testemunho dos homens da terra, maior que o testemunho deles, é o testemunho de Deus. É aquilo que Deus fala sobre você, é aquilo que eu vivo, é o testemunho de Deus. Adora a Losane, adora a Losane. Deus chama. Eu vou parar de sofrer pelo que aconteceu. Eu vou parar de chorar pelo que eu vou adorar. Só quem vai adorar, levante as suas mãos. Só quem vai adorar, eu vou adorar. Adore. Enquanto você adora, Ele trabalha. Enquanto você adora, Ele te cura. Enquanto você adora, Ele te fortalece. Adore. Eu vou deixar você adorar aí. Adore por alguns segundos aí. Um dos significados para a palavra glória é ausência de necessidade. Um dos significados para a palavra glória é ausência de necessidade. Quando a Bíblia diz que Jesus, após ter ressuscitado, a Bíblia chama ele de Cristo glorificado. Ali está dizendo que aquele Jesus agora, ele não precisava comer, não precisava beber, porque agora ele não tinha mais necessidade nenhuma. Ele estava no corpo glorificado. Quando a Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós receberemos um corpo glorificado, quer dizer que esse corpo ele não vai precisar comer, ele não vai precisar beber, ele não vai ter necessidade alguma, porque ele é glorificado. Aleluia! Aleluia! Então quando você diz glória a Deus, você está dizendo: eu adoro a um Deus completo, onde não existe necessidade. Quando você está dizendo glória, eu gosto muito de falar glória. Às vezes as pessoas falam alguma coisa comigo, eu faço glória. Glória. Irmã, está tudo bem? Eu, glória. Glória. Eu gosto dessa glória. Por quê? Porque quando você está pleno, cheio de Deus, você, ainda que esteja faltando alguma coisa, você se sente completo. Ou seja, tem glória na sua vida.
Ainda que tenha uma área da sua vida que esteja lhe causando dor, mas de alguma forma sobrenatural, tem outra parte sua que está compensando aquela área. Glória a Deus. Isso se chama glória. Ausência de necessidade. Então, por isso que o povo fala, por que crente grita tanto? Crente fala muito glória, glória, glória. É porque o nosso Deus é pleno, é completo. Glória a Deus. E eu vou cantar uma canção agora, deixa eu te usar para depois da palavra. E eu vou cantar uma canção que ela fala de novidade. E um dos motivos, um dos objetivos da novidade é trazer glória para a sua vida. É trazer ausência de necessidade para a sua vida. E quando essa glória chega, o nome de Deus é glorificado através da sua vida. Glória a Deus. E a maioria que sabe da história, mas sempre tem alguém que não sabe da história. Que Deus me deu esse louvor, eu estava esperando ficar grávida. E eu ainda era solteira quando a minha médica disse que eu teria muita dificuldade para engravidar se eu chegasse a engravidar. Isso não era novidade, porque Deus já tinha usado um profeta para dizer. Só que eu não lembrava. Quando eu falei para minha mãe lembrou. Ela disse, filha, lembra daquele profeta que veio aqui? Tal dia. Então, os meus 2 ovários eram doentes, os 2. E um deles, ele era tão doente, que estava quase 100 vezes maior que o tamanho normal. Quase 100 vezes maior. E depois de quase 2 anos, nós já estávamos esperando a novidade. Aleluia, Jesus. Um dia, eu estava voltando de Aracaju para Maceió. Distância de 300 quilômetros, 300 alguma coisa. E quando eu estava voltando, eu estava 6 meses sem ciclar. E eu já tinha desistido, na verdade, da gravidez. Eu tinha pensado assim, eu acho que Deus não quer. Mas eu vou te adorar do mesmo jeito. Aleluia, o Senhor sabe o que é melhor para mim. E eu estava ignorando essa parte da minha vida. 6 meses sem ciclar, eu não estava nem aí. Ignorando. Porque chega um nível da dor que você começa a ignorar. Aleluia. Eu vou ignorar. Mas quando nós estávamos voltando, entramos nesse assunto, meu marido no carro. E quando nós estávamos falando sobre a minha dificuldade de engravidar, e talvez a possibilidade de eu nunca ter filho, o Espírito Santo me tomou dentro do carro. Eu fiquei cheia de autoridade. Eu não sei se as pessoas que você conhece que são cheias de Deus são verdadeiras mesmo. Mas uma pessoa verdadeira, ela é até calma. Mas quando o Espírito pega ela, a expressão dela muda, né? O olhar dela muda. Fica diferente. Você sente que é Deus, não é? Não é invenção. E eu fiquei diferente. Fiquei cheia de alegria, de autoridade, de glória, de ausência de necessidade. Eu abri a porta do vidro do carro. O vento entrou. Eu disse, não certo do ar que eu respiro. Eu ficarei. Porque eu sou mãe de príncipes. Eu já estava grávida. O Espírito Santo não aceitou aquela conversa. Porque ele disse, eles não estão sabendo ainda que o milagre já está dentro dela. Aí ele me tomou e disse, aquela conversa. Eu preciso sobre a tua vida. Que a partir de hoje, mais você vai falar em determinadas coisas. Porque esse assunto é para virada a partir de hoje. Deus é tão perfeito. Eu estou me detendo nessa parte. Não sei porquê. Mas Deus sabe. Aleluia, né?
Eu já queria ter ido para o louvor, ter ido para a palavra, mas Deus sabe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é tão perfeito que antes dessa viagem que eu estava voltando, era verão lá no Brasil, e sempre no verão, já por conta da doença dos meus ovários, eu ficava cheia de espinha, minha pele ficava muito feia. E eu fui numa emergência, porque lá no Brasil agora você só compra antibiótico com a receita. E eu fui na emergência do meu plano e eu pedi à médica que estava lá para passar o antibiótico para minha pele, porque estava muito feia. E ela disse assim: tá grávida? Eu falei: não. Ela disse: última vez que o seu ciclo veio. Aí eu falei: faz 6 meses. Aí ela disse: passo não, antibiótico. Aí eu disse: mas eu tenho esse problema, eu já passei 9 meses. Eu tenho esse problema, é sempre assim. Meu ovário é doente. Então é desse jeito. Ela disse: eu não vou passar antibiótico. Eu vou passar um ácido que grávida pode usar. E eu não sabia, mas Deus estava usando a médica. Deus estava protegendo o meu milagre. Deus estava protegendo a minha novidade. Olha para quem está perto de você. Olha para essa pessoa e diga para ela: você nem sabe como Deus tem te protegido. Você nem sabe quantas vezes Deus tem te guardado. Para de ser ingrato. Deus está cuidando do teu milagre. Deus está cuidando da tua novidade. Eu creio, Deus. Eu creio, meu Jesus. Eu creio, Papai do céu. Aleluia. Aleluia. Deus disse: não, a novidade dela vai vir perfeita. Ela não pode não usar antibiótico, porque a novidade vai vir perfeita, que é para minha glória. Quando a menina andar, é o meu nome que vai ser glorificado. Quando a menina falar, o meu nome vai ser glorificado. Quando a menina crescer, é o meu nome que vai ser glorificado. Eu vou cuidar da novidade. E eu fiquei usando ácido. Até hoje eu uso esse ácido. Glória a Deus. E sabe por quê? Eu disse: tão certo quanto há que eu respiro, ficarei grávida, porque eu sou mãe de príncipes. Isso foi no ano de 2013. No ano de 2013. Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, em 2002, eu estava na minha igreja. E foi uma cantora de renome para a minha igreja. Um bairro simples da minha cidade. Uma igreja grande, abençoada, mas num bairro pobre. E lá, naquele dia, eu vi que aquela cantora tinha um pai que era pastor. A mãe cuidava dela, da carreira dela. E automaticamente, eu no meio da igreja fiquei olhando e disse: meu Deus, eu tenho tantas promessas para a minha vida, mas eu não tenho um pai que é pastor. Eu não tenho uma mãe assim, que faz essas coisas. A minha mãe é uma mulher de Deus, uma bênção, mas minha mãe era simples. Uma mulher simples, limitada. Glória a Deus. E eu fiquei preocupada, triste, com as promessas na minha vida. Eu disse: quando você tem um pai, quando você tem uma mãe que é assim, tudo fica mais fácil. Mas na minha vida não vai acontecer nada. E até conversando com uma amiga naquele dia, ela disse: é mesmo. Para quem tem pai assim, para quem tem mãe assim, já vai abrindo caminho, já resolve tudo. E eu cheguei em casa tão triste. Aí o Senhor ouviu a minha tristeza e disse: pega a Bíblia e sobe. Eu gostava de orar na laje da casa dos meus pais. O melhor amigo que você pode ter é Deus. Por quê? Porque Deus também é internacional, né? Deus é multinacional desde que o mundo é mundo, né? Ainda quando não existia globalização, Deus já era globalizado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Paulo chegou lá em Atenas, ele viu que o povo já sabia quem era Deus. Coisa linda. Então, quando eu chego em casa, pego a Bíblia, subo na laje da casa dos meus pais. Aí eu fiquei lá chorando, né? Olhando para a minha limitação, olhando para a minha realidade, e diante de promessas tão grandes. Aí eu disse: ai meu Deus. E comecei a chorar na presença dele. E a glória foi me enchendo. A glória foi me completando. A glória foi tomando conta de mim ali mesmo, naquele lugar. Aí de repente, Deus disse: abre lá em Salmo 45. Eu abri em Salmo 45. Estava lá, o meu coração ferve no tocante às coisas do rei. Falo
Falo do que tenho feito no tocante às coisas do rei. E a minha língua é a pena de um destro escritor. Continuei lendo. Quando eu chego no 16, está lá. Você pode conferir na sua Bíblia. Salmo 45, 16 está lá. Ao invés dos teus pais, serão teus filhos. Os farás príncipes sobre E naquele dia, naquela viagem, 11 anos depois, eu não lembrava mais daquela noite. Eu não lembrava mais daquela experiência em cima da laje. O Espírito me tomou. Aleluia. E quando o Espírito toma você, você lembra de tudo. Glória a Deus. Aí o Espírito falou na minha boca. E eu falei, tão certo como é que eu respiro, eu ficarei grávida, porque eu sou mãe de príncipes. Quem está entendendo? Então pega de novo na mão dessa pessoa. Se você tiver liberdade, levanta a mão dele agora. Levanta a mão dela. Olha pra ele e diz: eu creio na novidade, viu? Eu tô crendo em você. Eu tô crendo. Eu tô crendo. Eu tô crendo. Só quem tá crendo agora. Só quem tá crendo glorifica. Eu quero ouvir você adorando. Eu quero ouvir você glorificando. Que está chegando uma novidade. É uma promessa antiga que está chegando. Eu quero ouvir o brado de quem crê. Eu quero ouvir o brado de quem crê que Deus é fiel, que Deus é poderoso para fazer mais. Eu quero ouvir você glorificar. Deixa meu vento te levar para um novo lugar, pra onde tu não sabes. É uma novidade, é parte do que eu prometi. Não precisa temer, porque é o Deus de Abraão, é o Deus que opera na Suíça, é o Deus que opera em Portugal, é o Deus que opera na Europa, é o Deus que opera na América, é o Deus que opera na África e na Ásia. E você, eu estou sentindo, adora meu Senhor, que está chegando uma novidade. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade. Seja adorado, Deus da novidade. Seja obrigado. Tu não precisa
Nazaré. Eu, Sara, repreendo agora toda inquietação, toda preocupação com o dia de amanhã, toda distração, todo roubo de pensamento, todo pensamento acelerado. Eu declaro cativas ao senhorio da tua palavra todas as mentes aqui presentes. E a igreja diz: eu pensei que eu estava no Brasil agora. Aleluia. Pode adorar aí. Aleluia, Mateus. Aleluia. Adora, adora, adora. Aleluia. 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 É para continuar? Aleluia. Oh, que clima maravilhoso, Senhor. Oh, como é gostosa a presença dele. Quem está sentindo o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo a presença dele. Nem fuma nada, né? Pra sentir o que a gente tá sentindo aqui é de graça. Tinha 800 ainda agora. A conexão ficou um pouco. Esse a gente chama de o capítulo perdido da Bíblia, né? Mas perdido porque nesse capítulo Jesus aborda a perda. Ele fala do filho perdido, que é o filho pródigo.
ele fala da dracma perdida e da ovelha perdida. E eu falei ontem que eu ia falar hoje sobre perda. Jesus, aqui, ele nos deu um caminho para recuperar-se de uma perda. Aqui Jesus está nos ensinando como lidar com a perda. Aqui Jesus está nos ensinando qual é a providência que a gente tem que tomar diante de uma perda. Glória a Deus. Então veja comigo aí a partir do versículo 8. Lucas 15, versículo 8, que diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Glória a Deus. Fala com quem está perto de você agora. Deixa a sua Bíblia aberta e fale com quem está perto de você e diga: se prepare. Você vai se recuperar do prejuízo. Aleluia. Deus vai restituir o prejuízo que você tomou. Aleluia. Se prepare para achar a dracma. Se prepare para achar a dracma. Se prepare para recuperar a dracma. Se prepare para levantar a cabeça. Se prepare para voltar a ser como você era antes, ou até melhor. Quem recebe essa palavra já vai adorando. Não fique quieto. Não fique quieta. Nem economize a adoração. Deixa para economizar outras coisas depois. Mas adoração não. Seja pródigo na adoração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa semana eu estava lendo Gálatas. Pena que eu lembro agora a parte de Gálatas, mas até depois eu posso colocar no Facebook. Estava lendo Gálatas quando o apóstolo Paulo fala que nós recebemos o espírito de adoção. Espírito de adoção, pelo qual nós dissemos Abba Pai, que quer dizer papai, papaizinho. Se fosse lá em Alagoas era painho, né? Lá na Bahia, painho. Então é Abba, é uma forma carinhosa de chamar o pai. Só que o apóstolo Paulo, nessa mesma passagem, pastor Marcos, ele diz assim: eu estava lendo isso ontem mesmo, lá na casa da irmã Mônica. Na mesma passagem, o apóstolo Paulo diz assim: mas que quando você não tem maturidade, o filho, quando é criança, ele age como se fosse servo. Por quê? Porque ele não tem maturidade para entender a herança que recebeu de Deus. A herança que recebeu do pai. É como uma criança que ela é herdeira de tudo que o pai e a mãe têm. Mas como ela não tem maturidade para administrar a herança do pai e da mãe, ele se comporta como um servo. Ele tem que ser mandado como um servo. Não faça. Não vá. Não faça isso. Não vá por aqui. Não, se você for, se você fizer. Porque ele é filho, mas não tem maturidade de filho ainda. Então, ele é tratado como servo. Então, veja. Quanto mais maturidade você tiver, menos aperto Deus vai dar em você. Quem é mãe e quem é pai entende essa linguagem. Glória a Deus. Quanto mais o filho compreende as regras, menos aperto você dá nele. Mas aquele filho mais imaturo, você sempre está de olho nele. Sempre tem que dar um aperto aqui, outro aperto ali. Amém? Então, a partir de agora, receba maturidade da parte de Deus. Porque você é filho. Glória a Deus. Você é filho e deve viver como filho, não como servo. Embora nós sejamos servos por opção. Amém? Amém? Então vamos lá. Aqui Jesus, ele está dizendo assim. Ele fala da mulher. Isso é uma parábola. Porque Jesus não está dizendo o lugar que ela morava. Não está dizendo a idade dela. Não está dizendo o nome dela. Ele só fala a história e a pessoa. Então Jesus ensinava por parábola. E aqui ele está usando uma parábola para facilitar o entendimento das pessoas. Por isso eu amo Jesus. Porque ele não pregava para mostrar o que ele sabia. Ele pregava para facilitar
mudar a vida das pessoas. Aleluia. O objetivo de Jesus era que o povo entendesse o que ele estava querendo ensinar. Glória a Deus. Então, Jesus, ele fala da mulher, que aquela mulher, eu entendo que, sendo judia, ela recebia um dote, igual nos casamentos árabes. Ainda hoje é assim. Ela recebia um dote quando ela casava, do noivo. E esse dote eram as moedas, era a dracma que ela recebia. E aquela mulher, o dote dela tinha sido 10 dracmas. Era uma fortuna razoável. E ela tinha que guardar as 10 dracmas que ela recebia. E toda mulher tinha que tomar cuidado com o que ela recebia. Ela tinha que